dia depois. A sua desistência foi um dia depois de ter assinado o contrato de promessa de compra e venda? Isso. Agora, o que você pode fazer, Fernanda? É claro que tudo dá para resolver na conciliação, quando é possível. Se a imobiliária, se o corretor, a corretora, não, vamos resolver numa boa, ninguém fica com prejuízo, ótimo. Agora, eles já te cobraram o sinal, já descontaram? Como está a situação? Não, aí isso foi em março de 2022. No contrato já tem um valor de R$20 mil pago diretamente para a imobiliária. Já foi pago, então o próprio comprador pagou direto para a imobiliária esse valor da comissão. Então o valor que ficou comigo foi 400 mil e 20 mil de comissão. Tá. Que foi pago direto. Então você caiu na tua conta 400 mil reais. Isso, tinha um parcelamento pela Caixa, ele fez a quitação e a diferença pagou na minha conta. Pagou na sua conta. Entendi, Fernanda. Fernanda, é uma situaçãozinha chata, mas tem como resolver, né? Tem que ter. Quando nós somos induzidos ao erro, a gente tem duas ações para resolver um problema nosso contratual. Duas ações. Uma é rescisão de contrato, de compra e venda. É uma ação que nós vamos fazer quando nós somos induzidos ao erro, quando não foi feito o pagamento. Tem vários motivos e várias teses que nós podemos usar. Inclusive nessa ação de rescisão de contrato, nós podemos pedir a tutela antecipada. Também interessante em diversas situações. E a outra ação, Fernanda, é a ação declaratória de nulidade ou anulabilidade. É uma ação que você sofreu uma simulação, então você quer que o negócio seja desfeito, como nunca tivesse acontecido. O seu caso é caso de ação de rescisão, porque não foi uma simulação para você pedir a nulidade. Eu iria na rescisão porque você foi induzida ao erro. Você fez uma avaliação só, Fernanda? Só. Então isso é bom. Infelizmente. Isso. Essa ação de rescisão de contrato, você pode até pedir a tutela antecipada. Qual que é o objetivo dela? Você não ter prejuízo nenhum. Deixar claro que você não pode ter prejuízo nenhum. Nessa mesma ação você poderia até pedir perdas e danos, caso tenha, ou já teve. E teve, né? Mental já teve, né? Teve. O lado bom dessa ação, como você não tem outra avaliação, dá para você juntar agora. Dá para você juntar uma ou duas, pelo menos duas avaliações de quanto vale esse imóvel. E aí confrontar realmente, né? Que você foi induzido a erro porque foi feita uma avaliação muito fora da realidade, comercial, mercadológica. É uma ação que você tem boa chance de ter sucesso assim, Fernanda. Você teria que ter provas. Quais são as provas? Talvez o WhatsApp, e-mail, telefonemas. Um exemplo, você mandou um e-mail. Não quero mais fazer o negócio porque me senti enganado ou induzido a erro, pois o valor de mercado é X e fizeram uma avaliação errada. Você tem e-mails assim, Fernanda? Não, porque eu fiquei com medo de oficializar na época, então eu tentei tratar tudo por telefone. Entendi. Mas o interessante agora, eu sei que já aconteceu, né? Mas a discussão já ainda existe. Mas o interessante, se possível, é você mandar um e-mail. Mandar um e-mail informando que você não quer ter prejuízo nenhum em relação à multa, porque foi um erro da imobiliária, foi um erro do corretor, da corretora em relação à avaliação mercadológica, o valor está muito fora do valor real. Esses e-mails, pode ser o WhatsApp também, e até uma notificação extrajudicial que você pode mandar por correio, AR, aviso de recebimento, é uma forma de você evitar isso. E você evitar essa cobrança de multa. Você precisa ter essas provas, né? Essas conversas são necessárias, porque por telefone dá até para pedir, para oficiar. Mas na prática, é lindo na teoria, na prática o juiz dificilmente na esfera civil, ele vai falar, ó, manda oficiar telefone que eu quero a gravação. Ele não tem tempo, ele ou ela, para isso, ou não tem vontade para isso, né? Então, é mais fácil você formalizar isso numa notificação extrajudicial, e-mail, WhatsApp, para conseguir entrar na briga de ter o direito de cancelar o negócio sem ter prejuízo nenhum, entendeu, Fernanda? Então, só que cancelar o negócio, aí entraria o comprador, né? Eu teria que devolver o dinheiro para o comprador. Você vai ter que pedir a rescisão do contrato, porque você foi induzido ao erro. Então vai voltar ao estado anterior. Não é uma nulidade, é uma rescisão de contrato, entendeu? Quem que vai rescindir o contrato? É o juiz. O juiz, o Poder Judiciário, vai bater o martelo e falar, o contrato foi rescindido porque ela foi induzida ao erro, entendeu? Entendi, só que aí eu teria que devolver esse dinheiro para o comprador. Teria que devolver. Isso, então só que esse dinheiro eu já fiz uma compra de um outro imóvel. Entendi, então a situação complica, nesse momento ela complica um pouquinho mais, porque você até gostaria de desfazer o negócio, mas hoje você já não tem mais caixa, né? Isso, o que eu gostaria é que a imobiliária arcasse com o erro dela, dessa avaliação errada.
queria processar a imobiliária porque Entendi. não foi um serviço prestado de acordo. Entendi. Eles não fizeram, quando eu fiz a reclamação, nenhuma pessoa da imobiliária acima dessa corretora foi verificar o meu imóvel, ninguém fez nada. Entendi, Fernanda. Então, eu fiz algumas reclamações em redes sociais e tudo, falando, relatando o que aconteceu. Ela ainda me mandou uma mensagem me ameaçando que ia entrar com processo e tudo. Eu falei, eu não vou retirar porque é a minha opinião e é o que aconteceu. E eu não quero que ninguém seja lesado como eu. Essas questões, é até importante você decidir juntar o Cresce, uma ação civil. Eu falo isso porque as redes sociais, e falo porque eu quero o teu bem. Às vezes a gente acha que está... talvez, né, estamos aí avisando outras pessoas, mas precisa tomar cuidado, porque dependendo do jeito que você fala nas redes sociais, você pode se prejudicar. Eu já tenho alguns clientes condenados aqui em algumas situações, porque fez reclamação, desabafou, né, nas redes sociais, diversas, e foram condenados. Então, eu falo isso porque a rede social parece que é terra de ninguém, né, mas hoje em dia existem várias argumentações que podem te prejudicar. Então, se você se sentiu lesado, talvez compense você tentar levar para a esfera civil, entendeu? Diante do que você está me falando, Fernanda, existe um outro instituto que pode te ajudar. Como você não quer a rescisão do contrato, porque hoje você não quer desfazer o negócio, mas você quer ser reparada... Eu até gostaria muito, mas eu não tenho mais o dinheiro porque eu já comprei outro Entendi. imóvel, né? Sabe o que você pode fazer então, Fernanda? Então você pode fazer uma ação contra a imobiliária, contra o corretor, corretora, chamada perdas e danos. Já ouviu falar? Não. Foi a primeira vez na vida que eu vendi um imóvel. Ele pegou trauma, né? Não pega trauma não, a vida faz parte. Peguei. Peguei. Eu sei. Você pode ingressar com uma ação contra a imobiliária, contra o corretor. O nome da ação é perdas e danos. No Google, né, você acha como ação de dano moral, mas está errado o nome. Eu falo para os alunos, é perdas e danos. O que você vai cobrar nesse perdas e danos? Você vai cobrar os danos morais que você acredita que teve e também os danos materiais, que é essa diferença do erro da avaliação, né? Então, é o que você poderia cobrar. O nome da ação é perdas e danos. Mas, Fernanda, precisa trabalhar mais essas provas. Você precisaria ter conversas de WhatsApp, você precisaria e-mails. Se possível, faz uma notificação, talvez você mesmo, eu até corrijo, uma notificação falando o que aconteceu. Que você se sentiu prejudicada, porque é notório o valor errado, a avaliação errada. Então, diante disso, você quer fazer uma conciliação para ser reparada, pois a diferença da transação imobiliária foi muito grande. Quem sabe a imobiliária falou, então eu te devolvo 50% do que eu ganhei. Um exemplo, de comissão, de honorários, né? Não sei, né? Não sei também se repararia você ou não, mas é importante você criar provas. Hoje, está muito fraco isso. Hoje, sem entrar com uma ação, Fernanda, e falar, mas eu só tenho ligações do telefone, você, de certa forma, está prejudicada, porque você não tem provas, entendeu? Claro que eu acredito... O áudio do WhatsApp, ele é utilizado como mas áudio? Eu oriento você, Fernanda, a instrumentalizar, trazer para o papel. Porque tudo que é áudio, que é vídeo, nós temos que contar com a boa vontade do juiz, da juíza de olhar, de ler, de assistir. E o judiciário não é bem assim, né? Tem bons profissionais e péssimos profissionais. Então, eu orientaria você fazer o quê? Levar essa conversa por e-mail, por WhatsApp também, notificação extrajudicial. Você poderia até procurar o PROCON, né? O PROCON, não que você vai resolver lá, mas você precisa criar, fundamentar, quando você for fazer ação, você precisa ter documentos que você correu atrás, tentou conciliar, tentou resolver, reclamou. Então, talvez uma reclamação no PROCON, o PROCON é um órgão conciliatório, né? É órgão administrativo, ele não vai resolver, não vai condenar nada, mas o PROCON poderia mandar uma notificação para a imobiliária prestar esclarecimentos. Essa reclamação no PROCON, que é totalmente administrativo, uma fundação pública, já seria embasamento que você correu atrás, tentou resolver, talvez uma reclamação no Cresce, entendeu? Também. Então, para que você tenha a chance de ter de fato êxito na ação, você precisa provar esse caminho, essa tortura, esse desgaste. Agora, só trabalhar com questões de telefonema é um risco para você perder a ação, entendeu, Fernanda? Tá, tem mais um ponto, doutor. Eu tenho uma irmã que ela é advogada, mas ela não é da área imobiliária, né? Não tem nada a ver com isso a área dela. E ela tentou ajudar e ela tem os e-mails que foi trocado na época tentando intermediar esse cancelamento do contrato. Ela está tentando? Com o comprador... Ela tentou? Isso, ela tentou. Tanto com o comprador e a imobiliária em cópia, né?
Então tem isso também, tem esses e-mails que eu posso resgatar. Tá, isso é importante. Por que eu falo isso, Fernanda? Porque tem alunos, que eu já escutei de alunos isso. O Adriano, né, ele falou assim, professor Júlio, caiu na minha frente, eu dou meu cartão e falo, vamos entrar com a ação. E eu falei para ele, eu sou muito sincero, falei, esse não é o pensamento, a mentalidade de um advogado ou uma advogada do bem, de sucesso. Aí ele falou, professor Júlio, o advogado tem que ter serviço, mas o advogado tem uma função social antes disso. Eu não posso induzir alguém a entrar com a ação para perder. Não existe causa-ganha, não existe casinho, tudo é complexo. Mesmo falando isso, tem gente que perde ação, fica chateada, fica chateado, porque a pessoa acredita no que ela quer, né? Mas nunca você vai escutar da minha boca causa-ganha, caso fácil, sou amigo do juiz. É tudo conversa fiada isso. Conversa fiada dos maus profissionais. Então, dentro desse fato, eu entendo o que aconteceu. Foi um erro de avaliação, errou feio, te prejudicou. Mas você tem que ter provas, né? E hoje essas provas é e-mail, WhatsApp, notificação extrajudicial, uma reclamação no CRES, uma reclamação no PROCON, talvez uma ata notarial. Quem faz essa ata notarial? Um tabelião de notas. Você paga o tabelião de notas e ele lavra a ata notarial, chama ata notarial. Tudo isso é para você, a hora que ingressar com a ação, você ter vários documentos que te respaldam, que te deem força para você ganhar a ação, entendeu, Fernanda? Porque... Tá, o fato de entrar no site das imobiliárias e ter lá, né, no site tem foto, tem o endereço do imóvel, no mesmo bairro com valor, eu falo para você que o valor foi de R$100.000 mais ou menos, tá? De diferença. Isso prova que teve um erro na prestação de serviço da imobiliária. E me fala uma coisa. A pessoa que fez a avaliação do meu imóvel, ela não é certificada, ela não tem, né? Ela não é apta a fazer isso. Ô Fernanda, me fala uma coisa. Você sentiu que quando você quis vender o imóvel foi muito rápido? Porque eu falo, porque quando o preço é muito abaixo do mercado, você consegue vender mais fácil. Isso é uma realidade, né? Sim. Você sentiu isso? 6 meses, eu acho que foi um tempo ok, tá? Antes desses 6 meses teve uma outra proposta, só que acabou não dando certo, antes de assinar qualquer coisa, por uma questão de mudança do comprador. Eu achei que foi rápido. Tá. Fernanda, eu acredito sim nessa ação, acho que você possa ter sucesso nessa ação, mas precisa trabalhar essas provas, hein? Hoje você falar para o professor Júlio, vamos ingressar do jeito que está. Eu falaria para você, cuidado, porque já pensou você perder a ação? Você ficaria mais frustrado ainda, porque você sentiria o prejuízo e depois, quando a gente perde uma ação e não tem justiça gratuita, a gente tem que reparar a sucumbência, né, do advogado que ganhou. Sim. Então já pensou, além de não ganhar, você tem que pagar aí talvez R$10.000 de sucumbência para o advogado que ganhou, advogado da imobiliária, do corretor, da corretora. Então se for para fazer a ação, tem que ter respaldo, né, respaldo documental para você ganhar, entendeu, Fernanda? Entendi sim. Então, doutor, eu poderia encaminhar para você tudo que eu tenho de e-mail que foi feito, algum link das imobiliárias, é isso que eu quero, doutor, uma sinceridade, ó. A chance é grande, é significativa ou não é, as provas são fracas, o histórico é fraco e não orienta. Eu orientaria, Fernanda, você tentar, antes de tudo, né, antes de mandar qualquer coisa para mim, ir no PROCON, tentar, né, ver o que eles vão responder, mandar um WhatsApp, mandar uma notificação extrajudicial. Eu orientaria o CRES agora tem a conciliação do CRES. Tenta passar por uma sessão de conciliação para conversar com o corretor, corretora. Depois disso tudo, aí sim você fala, agora eu não tem jeito, não teve acordo, não teve conversa, eu quero entrar realmente com a ação. Aí vai ser analisado se esses documentos te dão chance de ganhar. Mas nesse momento não adianta mandar documentos, porque com muita propriedade, Fernanda, tá muito fraco para a gente ter sucesso na demanda, entendeu? E por isso que eu tô te falando do que eu tenho de provas, né? Do que eu tenho de forma documental para te passar, para analisar, porque, doutor, pelo que eu já vivi com essa imobiliária, eu te falo que acordo fora da justiça não vai ter. Entendi. Porque eu tentei isso um dia depois de assinar o contrato. Aí você fala, poxa, o professor não quer entrar com a ação. Não é isso, é que eu não sei, Fernanda, assumir um caso que a chance é muito remota de a gente ter sucesso. Certo, eu entendo. Você vai gastar honorários comigo, vai ter que pagar sucumbência, depois você vai ficar chateada comigo, né? Porque é normal do ser humano, né? Você vai ficar chateada comigo. Eu prefiro ter a sua amizade, seu respeito, seu carinho. Então, assim, vamos entrar para ganhar. Não existe causa-ganha, não existe, né? A gente não sabe como o juiz pensa, é um terceiro.
mas pelo menos a gente tem documentos, prova para bater. Tudo bem, dá para pedir uma audiência de instrução e julgamento, dá para pedir, mas não é isso que vai fazer você ganhar a ação, porque no processo, Fernando, eu falo para os meus alunos, tem algo que faz a gente ganhar ou perder o processo, é o fato controvertido. O que é o fato controvertido? É o erro. O que vai fazer você ganhar a ação é você provar o erro da imobiliária. Então não adianta a gente ir numa audiência de instrução e julgamento achar que a gente vai ganhar lá, porque a gente não vai ganhar. Essa audiência só vai dar dor de cabeça para nós, é uma furada, né? A gente vai ganhar o quê? Nas avaliações, nas reclamações que você fez no PROCON, no CRECE, tentou conciliação, chamou no WhatsApp, mandou notificação extrajudicial. Tudo isso, mais uma peça bem feita, onde você tenha documentos anexos, como 2 ou 3 avaliações, e talvez até uma perícia, né? O juiz nomeia um perito para fazer uma perícia desse imóvel, que vai ser difícil a perícia, porque já tem um terceiro morando lá, né? Sim, tem o comprador. O perito, o juiz vai nomear um perito se você ingressar contra o comprador também, mas essa não é a ideia porque está errado. É só contra a imobiliária, é perdas e danos. Então talvez a perícia fique prejudicada porque o juiz não consiga mandar alguém lá para entrar no imóvel, você entendeu? Sim, eu tenho vídeo da casa, tenho foto, tudo, relatório fotográfico. Tenta primeiro fazer essa reclamação no CRECE, se possível no PROCON. O PROCON não gasta nada, o CRECE também não. Por quê? Dependendo da história, se não tiver acordo, é o que você já falou, já afirmou que provavelmente não vai ter, mas pelo menos você consegue criar fator histórico, probatório para ter chance nessa ação, entendeu, Fernanda? Tá. E, doutor, o fato disso estar ocorrendo quase um ano depois, né? Isso me prejudica também? Você precisa tomar cuidado porque nós temos no direito a prescrição, né? A prescrição, ela se dá nesses casos, tem jurisprudência que fala que é de 10 anos, mas na realidade são 3 anos a prescrição de perdas e danos. Então, precisa tomar cuidado. Perdas e danos, né, que é o dano moral, dano material, dano estético, tem prescrição. E a prescrição, ela se dá aí, nesses casos, prestação de serviço, tem 10 anos aí para pleitear, mas tem juristas que entendem que são 3. Mas 10 anos é o prazo para pleitear as perdas e danos decorrentes da relação contratual. É uma relação contratual, né? Relação contratual porque é uma relação de prestação de serviço de corretagem, né? Uhum, e falando nisso, Fernanda, você assinou algum contrato com o corretor, a corretora imobiliária? Não. Não? Antes não. Foi só uma ficha do imóvel contando, colocando a metragem de área construída, algumas informações assim, e aí o valor que ela avaliou, como se fosse uma ficha para poder autorizar a imobiliária a colocar no site e a levar, né, os interessados a fazer visitação. Entendi. Eu falo isso porque esse contrato de prestação de serviço, se você tivesse, ajudaria muito. O Superior Tribunal de Justiça, ele consolidou o entendimento de prazo prescricional 10 anos para questões contratuais e descumprimento contratual. O seu caso é uma relação contratual, só que uma relação contratual de prestação de serviço, não descumprimento contratual, porque você foi induzido ao erro, não houve um descumprimento contratual. Você foi completamente induzido ao erro. Então tem que tomar cuidado, porque dependendo do juiz ou juiz, ele pode achar que não é prescrição 10 anos. Ele vai reduzir essa prescrição para 3, 5 anos, entendeu? Então, que seja 3, assim, é que eu tô entrando um ano depois, um ano né? Depois. Minha preocupação é isso, me prejudicar, porque você esperou um ano para poder entrar. Eu fiquei muito nessa, sabe, doutor? Vai, não vai? E aí eu falo para você, há um ano eu não tenho uma noite de sono completa. Eu acordo e durmo pensando na minha casa. Infelizmente, então, enquanto eu não tirar isso, assim, e até o final, será que eu poderia ter feito alguma ação? Será que cabe alguma coisa? Né? Até pelo receio de outras pessoas passar por isso nessa imobiliária. Né? Eu sei que eu vacilei, eu tenho minha parcela de erros, eu não sei, hoje parando para pensar, eu não sei como é que eu fui seguir com uma imobiliária só, na correria do dia a dia do trabalho, né? Acabou indo, né? No nível de confiança, em alguma coisa assim, acabou acontecendo. Por isso... Mas eu não consigo explicar o que houve. Não, e você também não é obrigado a conhecer o valor de mercado, senão você não contratava imobiliária, não é verdade? Então. Né? Então, não dá para bater nisso. Mas você tem que olhar, poxa, se eu contrato um profissional que sabe avaliar, ele vai fazer de tudo para não cair num erro, né? Então, tem para isso. Dá para você defender boas teses. Só toma cuidado com essa prescrição. Toma cuidado com a prescrição, você tem bastante prazo ainda se a gente pensar num prazo de segurança de 3 anos. Agora o que você precisa é colher prova, né? Você precisa mandar notificação extrajudicial, fazer a reclamação no CRECE, pedir uma audiência de conciliação, talvez,
Porque do jeito que está, só com base no telefone, eu acho que é um risco de você perder. E quando você decidir fazer a ação, independente de quem for fazer para você, se for eu ou outra pessoa, tem que ter pelo menos 2 a 3 avaliações, entendeu? Mercadológicas. Então, se você puder fazer agora, porque já pensou fazer a avaliação depois de 2 anos, 3 anos, fica ruim, fica difícil, né? Então, faz uma avaliação mercadológica, que é o nome, e, inclusive, se possível, faz a avaliação mercadológica da época, porque dá para pesquisar isso, né? Quanto valia naquela época exata, para não correr o risco de falar, não, essa avaliação vale mais, mas um ano depois. Que o imóvel ele se valoriza por si só, né? Sim. Agora, outra dica que eu te dou também, você, depois dessas reclamações, no PROCON, no CRES, você pode fazer uma ata notarial. O que é a ata notarial? Você chega no tabelião de notas, qualquer que for, e aí você vai falar que você tem vários documentos e você gostaria de uma ata notarial de prova, conforme o Código de Processo Civil. Esse tabelião, né, seja ele, ela, através do escrevente, vai lavrar uma ata notarial dizendo que existem evidências, documentos, dá para trabalhar isso como prova para fortalecer também. Ata notarial o nome, viu? Ata notarial. Tá? Por quê? Talvez se no momento que eu tivesse solicitado o cancelamento do contrato, eu poderia ter entrado com esse processo com as 3 avaliações, né? Poderia sim. E, Fernanda, aí teria uma chance bem maior. Uma dica de ouro, viu? Se você chegar ao consenso que tem que entrar com a ação, tem que ter reclamação no CRES, reclamação no PROCON, notificação, conversas de WhatsApp, conversas por e-mail. Sem isso, mais uma ata notarial, nem faça, Fernanda, senão você vai ficar frustrado, você vai gastar dinheiro com advogado e isso com um mês. Com isso, aí a sua chance aumenta, entendeu? Uhum. E essas 3 avaliações também? E no mínimo 2 avaliações, de 2 a 3. E assim, essa avaliação pode ser feita por outra imobiliária da cidade? Pode, por outra imobiliária, outro corretor, corretora, né? Uhum. Tá. A avaliação é algo muito sério, eu falo isso, é que nem advocacia, é algo muito sério. Hoje em dia nós estamos vivendo um momento que eu sou especialista, a pessoa você vê que começou ontem, né? Já está dando curso de regularização de imóveis, é assustador, né? Mas acho que toda a profissão está assim, né? Eu acho que, não sei, a juventude perdeu o medo, né? Eu percebo isso, né? É legal pela proatividade, pela coragem, mas eu acho que põe muita cara para bater sem ter experiência. Isso é perigoso, né? Porque a hora que você cair, vai cair feio, vai bater o chão, a cabeça na testa, no chão. Exatamente, né? Pode ser que não seja comigo que essa imobiliária vai encontrar, mas eu acredito que uma hora vai, porque dessa forma que eles fazem, né? Tão vazia, tão sem fundamento, sem ter alguém que vá fazer um cheque no que o corretor fez, né? Já que ele está representando a imobiliária. Você sabe que hoje eu atendi aqui, eu acho que foi o atendimento das 11 horas. Corretor e advogado. Ele é corretor e advogado. E ele veio tirar várias dúvidas comigo, porque ele assumiu um caso de corretagem e ele queria tirar as dúvidas. Eu achei tão legal, tão bonito da parte dele, porque você vê, mesmo sendo corretor, advogado, está estudando na pós-graduação, ele veio no escritório, pagou a mentoria, né, que é uma consulta, para eu poder explicar para ele como que faz. Então, isso é legal, isso é o profissional preocupado com o cliente, mas o problema hoje é que em qualquer ramo, né, as pessoas estão se atirando, né? Eu sou especialista em avaliação, já sai fazendo... Eu não sei essa coragem até que ponto é boa, ela é perigosa, né? Pode ser isso aí, um erro que atrapalhou a tua vida e você vai correr atrás dos seus direitos, né? Uhum. Sim. Complicado. Sim, é bem complicado, bem difícil. Não esqueça das avaliações, tá, Fernanda? Não esqueça de fazer as avaliações e faz a notificação extrajudicial. Então, mas assim, o que eu penso, tá, doutor? Que não vai resolver com eles. Então, eu tava pensando em ir nesse caminho das avaliações. Só um minutinho, doutor. Deixa eu pôr um carregador aqui, que eu esqueci. Desculpa. Sabe, Fernanda, essas notificações que eu estou te falando, elas não vão, na verdade, eu não acredito que você vai conseguir uma conciliação, mas elas vão te ajudar a ganhar o processo se você decidir fazer ação, entendeu? Mesmo que você faça as avaliações, é importante mandar a notificação extrajudicial para você mostrar para o Poder Judiciário, ó, tentei conciliar, tentei conversar, e não restou outra alternativa senão procurar o Judiciário, entendeu? Uhum. Aí poderia ser um e-mail mesmo, eu encaminhando para eles e expondo que
como eu me senti, o que aconteceu, e aí eu poderia até anexar essas avaliações? Na verdade, o que você vai anexar no processo se você chegar, né, ao consenso, tem que fazer a ação? Você vai juntar essas declarações, vai juntar a avaliação, né, as avaliações, e aí você vai ter uma chance maior de ter sucesso, entendeu? Uhum. Tá. Mesmo com tudo isso, como que você enxerga essa chance, doutor? Olha, com tudo isso você tem uma chance real. Se você não conseguir, né, mas vai conseguir, as avaliações, notificação também, uma ata notarial, eu não faria ação, porque a chance de você perder é enorme, né? Com existe a chance, não é causa-ganha. Né? Aí vai na questão controvertida que o juiz vai analisar. Mas agora, sem isso, eu não tentaria fazer ação, Fernanda, porque o risco de você perder é grande, né? Tá, e doutor, voltando à questão da avaliação que eu coloquei no Google, você vê como alguma forma de me prejudicar? Eu disse que os corretores não são capacitados para efetuar avaliação de imóveis e que avaliaram o meu imóvel abaixo do mercado e que eu não tive nenhuma ajuda da imobiliária para resolver o caso e que eles pensam somente na comissão deles. Toma cuidado, né? Acho que você fez lá, tudo bem, para por aí, mas agora se você ficar numa perseguição, né, fazendo comentários nas redes sociais, você pode ter problema, não só civil como criminal. Então, assim, fez um comentário, acabou. Agora o problema é a perseguição, né? Se eles provarem que você está perseguindo, aí você pode ter problema assim. Então, para por aí. Se você for tomar uma atitude, tome essa atitude jurídica, entendeu? Tá bom. Tá bom? E aí esse e-mail que você me orientou encaminhar para eles, essa tentativa de fazer algum acordo, posso encaminhar um e-mail informando o que aconteceu, tentar um acordo? Você pode falar nesse e-mail, ser bem claro no e-mail, na notificação, no WhatsApp, para você ver como que eles vão se pronunciar em relação a isso, entendeu? Tem que fazer, Fernanda, tem que fazer sim. Tem que fazer porque... Depois que eu fiz essa pontuação no Google, né, na avaliação do Google e na página do Instagram deles, eu fiz um comentário lá no post deles com esse mesmo conteúdo, a pessoa que era advogada de lá na época, que nem se propôs, eu acho que ela é franqueada, né, nem se propôs a ir até o imóvel olhar, né, ela ficou me mandando solicitação de amizade no Instagram. E me ameaçando, dizendo que ia processar, que eu tinha que tirar e não sei o quê. Eu falei, eu não vou tirar, porque falar a verdade não é crime. Eu respondi desse jeito. Na verdade a gente tem o direito de se pronunciar, a gente só precisa tomar cuidado. E é muito difícil identificar qual que é o limite dessa pronúncia. A partir do momento que você ofenda, faça uma afirmação, vire uma difamação, você vai se prejudicar. Então para por aí, entendeu? Você tenta agora através de notificação, não só notificação, WhatsApp, vê o que acontece. Às vezes a gente acha, não vai ter acordo, às vezes tem, né? Não que vá acontecer o acordo, mas às vezes acontece. E se não acontecer, esse não é o propósito. O propósito é você ter embasamento para poder fazer uma ação que você tenha a chance de ganhar, entendeu? Você vê assim, a postura dela, né? De ficar aí me mandando solicitação, de ficar aí voltando, né? Me ameaçando que ela ia me processar e tudo. Eu achei muito estranho, né? Ela tentou pela página da imobiliária, lógico que eu não aceito ninguém que eu não conheço, depois ela tentou pela página pessoal dela. É complicado, né? Cada um tem... Pelo que você me contou, Fernanda, você tem direito, só que você precisa só trabalhar melhor eles para você ter prova, né? Porque se pega um juiz, uma juíza e fala, não, isso é mero aborrecimento, você vendeu, você autorizou. Então você precisa... O dano moral e o dano material, você precisa fazer o quê? Provar não só o resultado, mas o prejuízo. Então, o resultado é fácil provar, mas você precisa provar que você foi induzido ao erro, né, para ter o prejuízo. Então, você fazendo a conexão de tudo isso, você ganha ação, entendeu? Tá bom, doutor, tá bom? Qualquer coisa eu tô aqui, o que você precisar. Tá, e aí como é que eu faço? Eu não sei como é que é os próximos passos, se eu poderia caminhar o que tem de prova ou não. Segura com você. A partir do momento que você for no PROCON, no CRES, se você quiser me ajuda, eu estou à disposição. Mas aí você tem que ter mais informações, 3 avaliações ou 2 avaliações, a ata notarial, porque sem isso, Fernando, não adianta, você está muito fraco ainda. Né? Apesar, eu acredito no que você está falando, eu acredito que você sofreu dano sim, mas não adianta a gente fazer uma ação no que a gente acha, né? A gente precisa fazer para ganhar, né? Sim.
Tá? Não, é o que eu tô te falando. Na época eu vi pelo site, né? Que eu tomei, aí eu tomei até um susto, aí eu caí até na real, né? Até paralisei, assim, porque eu falei, não acredito. Tipo, o valor da minha casa tava um imóvel muito menor, sem planejado, sem nada. É complicado. Faz isso, Fernanda. E aí eu estou à disposição, tá? A partir do momento que você tem um conjunto de documentos maior, aí você me procura se você quiser, tá bom? Tá bom. Tá bom, doutor. Boa sorte aí. Qualquer coisa estou aqui, tá bom? Tá joia. Fica com Obrigada. Deus, tá? Tchau. Tchau.